Oi, eu sou o Alexandre. Eu vou falar um pouco sobre o que é bonsai e o que não é bonsai, porque essa é a primeira grande dificuldade que a gente tem quando a gente se interessa pelo assunto. Basicamente, o bonsai é uma árvore em miniatura, mas não é uma arvorezinha, não é uma muda. Então, porque se você pega uma árvore qualquer num vaso, ela vai ficar com aquele aspecto de um palitinho, daí meia dúzia de galho e as folhas dela. Enquanto você olha para uma árvore, você vê um tronco robusto, com muitos galhos, com um topo gigante. Então a ideia do bonsai é você tratar o seu broto e evoluir ele de uma forma que, mesmo ele continuando pequeno, ele envelheça e se torne num aspecto de uma árvore pequena. Então ele fica uma árvore miniatura. Aí entra assim, tá, e como que eu faço isso? Bom, a primeira coisa é o tronco. É a coisa que é a mais difícil de desenvolver. Para fazer o tronco base dele ficar desproporcionalmente grosso, né? Ou seja, mais grosso do que seria uma árvore normal, cuidado naquele galho, você tem que fazer todo um processo como se fosse um processo de engorda na planta, para ela ganhar robustez e daí você fazer com que ela fique com um tronquinho assim, um pouco mais gordinho, os galhos um pouco mais gordinho do que o normal, e ela começa a ficar com o aspecto de uma árvore pequenininha, não só uma planta nova, né, num vaso pequeno. Então esse é o principal. E para atingir isso, em resumo, né, depois de estudar um tanto, você começa a ver que um bonsai não é o que todo mundo acha que é você plantar uma planta num vaso e manter ela no vaso pequenininho para sempre. Pelo contrário, você tem que fazer esse processo de engorda para ela ficar com aspecto de árvore, né? Então você tem que colocar num vaso, daí num vaso maior, e na medida que você vai aumentando o vaso, depois você vai começar a fazer uns vasos um pouco maiores, mas mais rasos. Você vai começando a podar a raiz, o pinhão dela, que algumas pessoas chamam, mas a raiz principal dela, que é um pouco mais gorda, né, a grossura de um dedo, você vai deixando só as raízes fininhas, então você vai aumentando a lateral e diminuindo a altura. Então esse processo de transferência, depois que você vai enxugando depois e voltando a ficar um aspecto pequeno. E é por isso que o bonsai precisa de muitos anos para ser feito, né? É uma construção, né? Você vai conduzindo o bonsai, você vai conduzindo a planta. Tudo para chegar no aspecto de arvorezinha. E daí existem os aspectos de beleza dentro do bonsai, né? O que dentro desse aspecto, o que é considerado bonito ou não é bonito? Isso já é outros 500, aí já é a técnica sobre como você fazer seu bonsai parecer um bonsai bonito, estético. E daí aí entra em qual modelo de padrão de bonsai você quer ter. Então, por exemplo, já de começo tem dois jeitos totalmente diferentes de você guiar a condução do seu bonsai, da sua planta, mesmo quando pequenininha. O primeiro jeito é naturalista, que é meio que largar a planta crescer como ela quer, e ela então vai ter um galho grosso, um galho fino e na direção que ela quiser, então fica bem perto do natural. E tem a estética do bonsai clássico, que daí é basicamente fazer em camadas, né, as folhagens em camadas em que forme aspectos de pequenas nuvens. Então, tipo, você vê sai o galho principal, daí você vai ver sai um galho aqui, daí forma um tufinho de folha, parecendo já podado, parecendo uma nuvem. Daí sai outro galho aqui, um pouco menor, outro tufinho, um galho um pouco menor. Então, essa estética de nuvens é o padrão de beleza do bonsai. E ainda mesmo dentro, o posicionamento das nuvens, a curvatura do tronco principal. Então tem conduções que você faz parecer, por exemplo, árvores que nasceram na cachoeira, que então você faz a árvore crescer um tronco e todos os galhos para uma direção só, como se fosse afetado pelo vento da cachoeira. E geralmente eles colocam um vaso alto e o tronco do bonsai sai para fora do vaso e fica abaixo do nível da terra, né?
Então por isso que você coloca um vaso alto e daí todas aquelas folhagens para lá. Então todas essas são estéticas de como que você vai conduzir o bonsai, que formato que ele vai ficar. Claro que você pode conduzir seu bonsai de uma forma mais livre, né, da forma que você quiser, não precisa se ater tanto a padrões, você não vai participar de campeonato, é um hobby, né, mas é legal entender o que já foi pensado, a estética, mas entender o mundo do bonsai é entender o todo, né, pelo menos entender o que tem por aí, para você escolher por onde começar.